Fala, primeirão, nós estamos na nossa sexta aula agora. Vamos tratar nessa aula apenas de separação de mistura, desdobramento de mistura, que nós sabemos que podemos unir as substâncias e depois nós podemos separar. E o objetivo aqui é separar aquelas misturas que nós unimos anteriormente. E o nome desse processo é análise imediata, que é a separação de mistura, que é um conjunto de processos empregado para separar os componentes de uma mistura. Nós temos dois processos para isso, processo mecânico e processo físico. Pessoal, temos que lembrar que esse processo ele não altera a natureza química da substância, vai permanecer do mesmo jeito a substância, tá certo? Então, o primeiro processo é o processo para separação de mistura heterogênea. Tudo aqui vai ser heterogêneo, tá certo? E vamos começar com catação. Vamos separar dois sólidos. Começar por catação, e uma das catação, o que é catação? Catação é o processo utilizado para separar sólido na forma de grandes pedaços, ó. O exemplo aqui, ó, feijão, ó. Vou separar o feijão, ó, desses outros grãos aqui que eu não vou me alimentar dele. Eu estou separando o feijão desses grãos que nós chamamos de pediza, né? De outros grãos aí, que pedrazinha que está junto do feijão, que eu não vou utilizar. Então esse processo aqui nós chamamos de catação, é utilizado no nosso dia a dia. Então nós vamos usar esse processo para separar e separar as misturas. E a ventilação? Ventilação é um processo de separação entre dois sólidos, onde eu vou usar uma corrente de ar para separar dois sólidos. Separar uma corrente de ar para separar dois sólidos. Aquele sólido que é mais leve vai ser separado, ó, através, ó, o que é mais leve, ó, vai ser separado aí daquele que é menos denso. Esse processo é chamado de ventilação. E peneiração? Peneiração nós usamos no nosso cotidiano, né? Eu vou colocar aqui na minha peneira, vou separar substâncias de grão maiores de grão menores. Aquele que é grão menor vai passar pela peneira e o maior vai ficar. Eu uso isso na construção civil, né? Eu uso isso quando eu vou separar a areia grossa da areia fina. É um dos processos que eu uso no nosso dia a dia aí, nesse processo de separação de mistura, que eu chamo desdobramento de mistura. E eu tenho a levigação. Levigação é um processo de garimpagem. Nos garimpos, eu vou levigar, ó, vou balançar, levigar, e é através de um líquido intermediário, que é a água. Aí a água vai tirar as sujeiras, as impurezas mais leves, né? E o ouro, que é mais denso, vai ficar aí no fundo da minha leviga. Eu separo os dois. Esse processo é chamado de levigação, separação do ouro da areia, né? Aí o ouro fica mais limpo e eu recupero. Flotação. Flotação é separação entre dois sólidos através de um líquido intermediário, ó. Através de um líquido eu boto água e aquele sólido mais leve vai ficar na parte de cima e o sólido mais denso vai ficar na parte de baixo. É o caso da areia mais serragem, aquele pozinho da madeira. Os dois estão misturados, eu jogo água dentro, a areia fica embaixo e a serragem fica em cima. Então a separação entre dois sólidos. Separação magnética. Separação magnética eu vou utilizar um ímã, né? Eu tenho uma água. Aliás, eu tenho aqui na separação magnética, eu tenho ferro, mas enxofre, né? Ou ferro mais areia, como você queira, tá misturado aqui. Aí você vai colocar um ímã aqui, o ímã vai atrair toda a limalha de ferro e você vai separar esse pozinho de ferro que estava junto com a areia, ou que estava junto com o níquel, ou estava junto de outra substância. Então aquele que tem propriedade magnética vai ser atraído pelo ímã. E a sublimação? Sublimação é um processo de separação de mistura entre dois sólidos, né? O iodo, a naftalina, a cânfora, que é o Vic, né? Que nós chamamos, que usamos no dia a dia. Através do aquecimento nós podemos separar esse sólido de outro sólido, né? O iodo mais o iodo mais areia estão misturados. Então o iodo mais areia eu aqueço, o iodo vai evaporar e vai ficar só areia, eu recupero aquele que eu quero, tá? Pode ser dentro do sistema fechado, pode fazer isso também com a naftalina, posso separar os dois. E eu tenho a minha fusão fracionada. Fusão fracionada, né? Fusão fracionada aquece a mistura até um dos sólidos passar totalmente para o estado líquido, né? Eu tenho areia mais enxofre, né? Aí eu coloco os dois no recipiente, vou aquecer, um dos dois vai virar líquido, aquele que vira líquido eu vou separar para outro recipiente, né? Vou colocar em outro recipiente, faço essa separação através do aquecimento. Por isso que fusão fracionada. Falou em fracionamento, é aumento de temperatura.
Dissolução fracionada também, né? Solução fracionada, eu tenho uma areia mais um sal. Misturei areia mais sal. Meu Deus, eu misturei areia mais o sal. Como é que eu faço para recuperar o sal? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, colocar água nessa mistura. E quando eu coloco água, eu vou agitar. Eu vou pegar e vou agitar, ó. Para quê? Para que o sal se dissolva na água. Depois que o sal se dissolver na água, eu vou levar com uma peneira, um funilzinho, ó. Coloco dentro, a areia vai ficar retida e a água vai passar com sal dissolvido. Quando a água passa com sal dissolvido, eu vou aquecer a água para ela evaporar e recupera o sal. Isso é um processo de dissolução fracionada, tem que ficar atento a isso. Isso e a decantação. Decantação é sedimentação. A decantação dos processos que nós usamos no tratamento de água, né? Decantação. Deixa a mistura em repouso até o solo depositar, sedimentar totalmente no fundo do recipiente. Pode-se retirar o líquido, ó, entortando ele para outro recipiente. Então isso nós chamamos de decantação. Na estação de tratamento de água, nós colocamos uma substância chamada sulfato de alumínio, nos tanques de decantação, para que a sujeira mais leve seja aglutinada, que ela se junte, ela fique densa e ela fique no fundo do recipiente para depois ela ser recolhida. Então aqui, ó, eu tenho esse processo, que esse processo vai ocorrer entre água e sujeira, água é terra, água, e eu vou fazer esse processo todinho para poder separar os dois, tá certo? Através de uma destilação simples e depois através do processo de sifão. Filtração. Tem um processo de filtração. Processo de filtração, água mais areia, né? Ou até no preparo, né? Vou preparar um cafezinho, ó, peneirinha para colocar o cafezinho aqui para separar aquela borra do café, né? Do próprio café mesmo, que eu vou misturar com água ali. Então, ó, vou despejar a mistura em um filtro, material poroso, tem que ser. O sólido, ó, fica retido no filtro. Assim nós vamos ter o líquido, que vai passar pelos poros, o líquido passa pelo filtrado, né? E vai se tornar uma substância pura ou mistura homogênea, vai ter um aspecto só, mistura homogênea ou substância pura. Então eu faço isso através da solubilidade, eu vou dissolver, vou colocar no funil, para que essa substância passe, eu consigo separar os dois. Isso é alguns dos processos de separação de mistura, né? São vários processos de separação de mistura, e nós estamos vendo o processo de separação de mistura entre dois sólidos, e é um processo de separação de misturas heterogênea. Então esse processo de mistura heterogênea nós utilizamos, são processos que nós fazemos todo dia, a gente nem tem essa percepção que a química estuda, né? Que aquilo ali é valorizado, e é valorizado, porque nós fazemos, tudo que nós fazemos no nosso dia a dia é uma coisa que faz parte da nossa vida. Então nós precisamos algumas vezes de ter esses componentes separados, nós usamos esses processos de desdobramento de mistura. Na 7ª aula nós vamos continuar esse processo de separação de mistura, tá certo? Mais uma aula aí rapidinho para você, para a gente continuar nessa pegada aí, você não se cansar. Então vamos lá, até a 7ª aula, continuação de separação de mistura. Abraço aí, vamos lá, química forte!